pessoas, bem-vindos a mais um encerramento de ano. Esse é provavelmente um dos meus momentos favoritos do ano, onde eu consigo fazer toda uma recapitulação de tudo que eu li durante esse ano. Eu amo esse tipo de coisa e vamos começar logo com os livros que eu li esse ano. O primeiro livro que eu li foi O Livro do Cemitério, do Neil Gaiman. Esse livro é uma releitura, uma paródia do Livro das Selvas, que conta a história do Mowgli, o menino lobo. Só que ao invés de ser um menino que se perde na selva, é um garoto que se perde num cemitério e acaba sendo criado pelos fantasmas que lá vivem. Conforme o tempo vai passando, ele vai crescendo, ele vai se descobrindo mais humano do que fantasma, então ele fica nessa crise de quem eu sou. Eu não tô morto, consequentemente eu não sou um fantasma, mas eu também nunca vivi no mundo dos vivos, então eu não sei o que é estar vivo ou ser considerado um ser humano vivo. E então é uma história muito interessante de o que significa crescer e o que significa você ter que sair do lugar que lhe é familiar, ou seja, você deixar as pessoas e tudo que você conhece pra trás para experimentar algo novo. Então é um livro muito interessante e, como sempre, Neil Gaiman sendo Neil Gaiman, nada que esse homem escreve é ruim. Ele, como vocês já devem saber, ele é meu guru literário para sempre. Então eu fiquei muito feliz com esse achado. É um livro bastante leve, bem de aventura, e eu recomendo muito. Eu amei, gostei muito, muito mesmo. Comecei o ano com o pé na porta. O segundo livro que eu li esse ano foi o livro Audição, do Ryu Murakami. Não tem nada a ver com Haruki Murakami, mas ele também é um autor japonês com o mesmo sobrenome. E esse livro foi um livro muito peculiar, que eu comprei meio porque ele estava na promoção. Eu comprei ele com outros 2 livros que estão nessa pilha que eu li esse ano. E eu não sabia muito bem, eu não sabia muito bem o que esperar. Eu li a sinopse e eu falei, sure! Mas é uma história sobre um... não me lembro agora se ele é um produtor... Ele é um... Deixa eu ver, peraí. Eu acho que ele é... Eu não me lembro exatamente se o personagem principal é um diretor, um autor de livros ou um produtor, eu não sei. Algo desse gênero, mas ele já tá um pouco mais velho, a esposa morreu, o filho tá grande, já saiu de casa, e ele meio que tá nesse limbo de tipo, poxa, eu queria alguém pra cuidar de mim, mas eu não tenho força, ou eu não tenho a iniciativa de buscar alguém, de baixar um aplicativo ou ir num bar e etc. Então, ele e o amigo resolvem fazer uma das coisas mais sinistras que eu já vi. Eles resolvem achar uma namorada pra ele através de uma audição, como se eles fossem lançar um filme, eles fossem produtores de filme. E eles preparam toda uma audição pra, e colocam os requisitos das mulheres que eles querem. E as mulheres vêm e se apresentam, e através disso eles tentam escolher uma nova namorada pra esse cara, o que assim é muito creepy, é muito bem asqueroso assim, mas eu gostei muito da prosa do livro e o final também muito bom. Eu acho que o racional pro que acontece no final poderia ter sido melhor. É muito peculiar, muito interessante. Eu recomendo, eu gostei bastante. E mais uma coisa, existe esse livro, ele tem um exemplo de um arquétipo japonês chamado Yandere, que é uma mocinha bonita e delicada e que é meio tímida, assim, meio que você não... uma mocinha bem prototípica, assim, mas que ela tem um lado bastante violento. Então, sem spoilers, fica aí, porque não é tão spoilers porque tá na sinopse do livro aqui atrás, mas é um livro de terror, então assim, Esse próximo livro foi um dos que eu comprei junto com o Audição, meio que foi um pacote de 3 livros, tava com preço bom, e é o Ring Shout, que pela madrugada, olha essa capa, eu acho que é uma das capas mais legais que eu já vi. As páginas são pretas
E, cara, muito boa. Mas, como você pode imaginar, é um filme que se passa nos Estados Unidos durante um período onde a Ku Klux Klan era um grupo bastante forte e bastante ativo. E eu fiquei muito fascinada pelos paralelos que o livro traçou. Por incrível que parível, esse livro é um livro de fantasia, tá? Ele não é um livro histórico. Ele tem esse local histórico, mas ele tem muitos elementos de fantasia. O core dele é fantasia. Então, eu acho que foi muito inteligente como o autor pegou vários elementos da cultura afro-americana e meio que interseccionou dentro do livro, dentro da história. Foi bastante inteligente a maneira como ele fez isso. Não ganha também 5 estrelas porque o final, novamente, é meio... Ele vem numa pegada muito original, muito criativa, e aí no final meio que vira um grande pastelão. Então eu fiquei um pouco decepcionada, e ele um pouco corrido também. Mas, cara, esse autor, o P.D.G. Leclerc, ele é sensacional nas descrições dele. E não digo na descrição nem do ambiente, mas na descrição do que tá acontecendo. A narrativa dele é sensacional. Sério, assim, a imagem mental que ele pinta é tão viva que ele usa... É um exemplo muito exímio de como você escolher as palavras certas faz toda a diferença. E aí eu dou um grande parabéns pra pessoa que traduziu esse livro também, porque fez isso de maneira maravilhosa para o português. Fazia muito tempo que eu não via cenas descritas tão bem. A imagem que você pinta na sua cabeça é muito detalhada e muito clara. Eu acho que é isso. A descrição dele é muito clara e consegue pintar uma imagem mental muito exata do que ele tá querendo dizer. E, putz, é muito, muito bom. Esse próximo livro foi provavelmente o livro mais difícil que eu li esse ano. Não porque ele é grande, mas porque ele tem um estilo narrativo muito peculiar que realmente, assim, não é pra todo mundo. Leopardo Negro, Lobo Vermelho. Uau! Eu só posso começar dizendo uau! Primeiro, olha essa capa, olha essas páginas. Sensa 10/10. Eu fiquei muito atraída. É um dos poucos livros que eu comprei pela capa, porque... Fala sério. Não sabia do que se tratava, não tinha a menor ideia. Eu tava no começo de ano, eu tava querendo autores diferentes, porque percebi que eu tava lendo muita gente branca, europeia / americana, então eu tava querendo procurar coisas diferentes pra poder ter perspectivas de histórias diferentes. E foi muito o que eu consegui nesse começo de ano. É o segundo autor negro que eu li nesse período, mais um autor asiático, japonês. Então eu queria uma coisa diferente, sabe? Eu queria um tipo de narrativa, uma visão, uma perspectiva diferente do que eu tava tendo até então. E esse livro, o que torna ele difícil é que ele não é contado de maneira cronológica. Isso por si só não é necessariamente difícil, mas ele narra pequenas histórias. É meio que até parecido, agora parando pra pensar, é meio que parecido com o primeiro The Witcher, o The Last Wish, onde você tem pequenas anedotas em ordem não cronológica que você vai juntando até chegar no cerne da história. Começa a história você sabendo que uma criança morreu. E era uma criança muito importante. E você tem o personagem principal, que é um rastreador, é o nome dele, só isso. É o rastreador, ou tracker. E ele era responsável por encontrar essa criança, e essa criança acabou morrendo. E era uma criança muito importante, até então você não sabe o porquê. Mas, então, a narrativa que ele vai contando é muito entremeada, assim, ele vai pra frente, depois ele volta, e... Por ele ser um narrador em primeira pessoa, é o tipo de narrador que você não pode confiar. Então você não sabe exatamente o que está acontecendo. E é um exemplo muito, muito bonito de como a tradição oral tá viva ainda. E como a tradição oral é tão presente dentro da história da humanidade. Mas acaba deixando o livro num modelo assim, narrativo, escrito, muito mais difícil de você seguir.
Então o começo pra mim, principalmente, foi muito difícil. Eu pegava, lia um pouco, largava, pegava, relia o que eu já tinha lido. Foi meio truncado no começo, mas depois que comecei a pegar o ritmo da coisa, fluiu e eu fiquei muito, muito, muito interessada pela história. É um conceito novo, porque é fantasia africana, ou seja, fantasia feita na África, com modelos e mitologia de países da África. Então, de novo, algo que você... Desculpa, tô toda hora batendo no microfone. Algo que você não vê por aí sempre, não é algo tão em voga, tão mainstream. Então, tô muito feliz por ter lido, por ter terminado, por ter persistido e terminado. É um livro difícil também porque ele tem cenas bastante violentas. O Marlon James, ele é também ótimo em descrever as coisas. E ele descreve tudo nos mínimos detalhes. E tem cenas, de novo, muito violentas. Muito, muito violentas. Então isso fez com que a minha leitura fosse um pouco mais pausada. Porque depois de certas cenas eu tinha que dar uma parada e meio que ruminar o que eu tinha lido. E organizar melhor as imagens na minha cabeça. Então isso também fez com que a leitura fosse mais pausada, fosse mais devagar. Eu comecei a ler no começo de dezembro e eu terminei no final de janeiro. Do tipo, eu tenho uma data aqui no dia 20 de janeiro, foi quando eu terminei. Então, quase 2 meses eu tentando ler esse livro, tentando terminar esse livro. Mas valeu a pena. Valeu muito a pena. O final, ele é ao mesmo tempo, assim, muito... sabe? E também de partir o coração. O autor deixa muita coisa pro final e a resolução de tudo é muito... vem aqui no seu estômago, sabe? Dá um soco aqui no estômago e você fica... A descrição é sensacional porque é uma cena de luta, assim, muito foda. Mas, como eu disse, muito doída, muito amarga, deixa um gosto meio amargo na boca. Mas, enfim, é um livro super diferente, super criativo, eu recomendo. Mas aquela coisa, não é pra todo mundo, é difícil e é isso aí. Mas se você conseguir, se você se sentir atraído por esse tipo de coisa, vale super a pena. Também é um livro super interessante porque o personagem principal é um homem dentro da comunidade LGBTQIA+. E, de novo, homens negros, africanos, LGBTQIA+. Não é coisa que a gente vê todo dia. E esse é um dos temas dentro do livro, a questão da masculinidade e da feminilidade. Se você abrir, você vê as páginas são rosa, mas aqui dentro é azul, porque realmente o livro lida com essa dualidade do masculino e do feminino e de uma maneira muito, muito interessante. Eu acabei de abrir aqui, eu escrevi depois que eu acabei. Este livro é um livro sobre histórias. E é verdade, é sobre a tradição oral, é sobre como as histórias são passadas de geração em geração também. Cara, é assim, quanto mais eu penso nele, mais eu gosto. Vale a pena, se você conseguir passar por certos checkpoints, vale super a pena. Depois desse livro, eu resolvi tentar uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais fácil. Então, ao invés de ser um livro físico, eu peguei um audiobook. E o audiobook foi do livro Ruído Branco, do Don DeLillo. Eu me interessei pelo livro porque a Netflix fez um filme e eu vi o trailer do filme. Eu nem assisti o filme, eu vi o trailer do filme e falei... isso parece interessante. E depois eu fiquei sabendo que é um livro super clássico da literatura americana. E eu falei assim, vamos juntar o útil ao agradável. Então eu comecei a ouvir o audiolivro. E vou te falar que audiolivro não é uma coisa que eu tenho o hábito de fazer. Eu prefiro ler, porque eu gosto de ter as palavras aqui. Eu gosto de, às vezes, voltar de maneira mais fácil e reler e dar uma... Então eu gosto de manipular o livro, mas eu resolvi um audiolivro porque o Leopardo Negro Lobo Vermelho foi uma experiência. Falei, não, vamos dar um... Mas... é um livro muito chato. E eu sei que, assim, o livro ele é basicamente dividido em 2 partes. Eu sei o que acontece no resto da história, tá? Mas eu vou te falar aqui agora, vou te contar pra você aqui agora. Eu só li até a metade...
eu não consegui terminar o livro. E isso é uma coisa muito inédita pra mim, porque mesmo quando eu acho um livro ruim, eu vou até o final. Mas esse não era um livro ruim, ele não é um livro ruim. Ele só é um livro chato. Pelo menos na primeira parte que eu li. De novo, eu sei o que acontece depois, na parte seguinte, mas nem isso, e parece que fica uma história completamente diferente, a coisa meio que totalmente muda. Mas não foi o suficiente pra eu continuar. Não foi o suficiente pra eu insistir e tentar dar uma segunda chance. Não rolou. Não rolou. Eu acho que a primeira parte do livro, ela tem, de fato, o intuito de ser meio monótona, de ser meio batida e ter um ritmo bastante tedioso, assim, de uma batida que nada acontece e é só um cara de classe média nos Estados Unidos narrando a vida dele como professor de uma universidade. E a família, o que a família faz e tal. Tem alguns momentos, assim, de humor que você fica... eu vi, eu entendi. Mas, de novo, não foi o suficiente pra eu terminar. Eu achei muito chato, eu larguei o livro, falei, não, para, eu preciso... Não. Esse próximo livro também é um exemplo de fantasia com elementos históricos, ou seja, fantasia que apropriada do contexto histórico. E esse livro é o Kindred, da Octavia Butler. Outro livro do qual eu também não sabia nada, eu só comprei porque era a Octavia Butler, e a Octavia Butler é muito boa escrevendo ficção científica, então eu falei assim, e esse é um dos livros mais populares que ela escreveu, então eu falei, preciso comprar, vou ler, vai ser massa, etc, vambora. Mas é um livro muito complexo sobre trauma geracional e principalmente sobre o impacto que a escravidão deixou, as cicatrizes que a escravidão deixou tanto principalmente na sociedade norte-americana, claro, no mundo inteiro, mas nesse caso na sociedade norte-americana. É também uma análise muito interessante sobre a psique de pessoas que acabam passando por momentos muito traumáticos e cria-se essa ideia de que, tipo, o sofrimento vai trazer algo bom no final, de que você está sofrendo, mas você vai aprender alguma coisa. Então é uma reflexão muito, muito interessante sobre isso também. Basicamente é a história de uma mulher chamada Dana, que mora nos Estados Unidos durante os anos 70 e pouquinhos, e no dia do aniversário dela, ela acabou de se mudar com o namorado / marido dela, acabou de se mudar para um novo apartamento, tá arrumando as coisas, e aí do nada ela é levada pro passado e ela conhece um garoto. O garoto tá se afogando, ela vai e salva o menino, e aí várias coisas acontecem, e assim ela percebe que ela tá no passado e ela acaba sendo puxada de novo pro presente, sem entender muito bem o que tá acontecendo. Então o livro ele fica indo nesses momentos onde ela tá no presente e ela volta para o passado, e quando ela tá nesse passado é um passado de escravidão, onde pessoas negras estão sendo escravizadas e ela é uma mulher negra, então é um agravante bastante considerável. E o livro vai pulando do passado pro presente, onde a Dana acaba aprendendo mais sobre quem é esse garoto e por que a vida dela parece estar conectada com a desse garoto. É um livro que vai te deixar aflito até o final, porque nem ela, nem o leitor sabe porque aquilo tá acontecendo até o final, meio pro final do livro, e a maneira como a coisa vai evoluindo entre ela e esse garoto chamado Rufus é muito intensa, e a consequência de tudo isso, desse relacionamento deles cara, é muito sinistro, de novo, muito interessante, uma pegada super criativa para uma pessoa que viveu há tanto tempo atrás. Eu acho tão injusto que a gente fale o tempo todo sobre o Isaac Asimov, por exemplo, como o grande criador, o pai da ficção científica,
Quando a gente fala sobre o H.G. Wells, a gente fala sobre tantos outros autores, homens, que escreveram ficção científica muito bem e que focaram em outros aspectos da ficção científica, mas a gente esquece de lembrar de todas as mulheres que também escreveram, como a Octavia Butler, como a Ursula Le Guin, que a gente vai falar hoje ainda sobre ela, como a própria Mary Shelley. É bastante desconcertante você encontrar histórias assim e que pouca gente conhece ou que poucas pessoas mencionem ou comentem dentro do universo do booktube, do booktalk, etc. Então, tô trazendo aqui à frente essa moça aqui, Octavia Butler. Esse não é o primeiro nem o único livro que ela escreveu com uma temática mais fantasia, mais ficção científica. Então, assim, legal. Vamos lembrar que essas mulheres existiram. O próximo livro que eu li foi o livro que me impulsionou a comprar o trio com o Ring Shout e o Audição. Todos esses três são edições da Dark Side Books. Eles estavam com uma promoção com esses 3 livros, já falei, Ring Shout e o Audição. Mas o que eu comprei esse pacote, esse bundle, por causa deste livro aqui, que é o Temporada de Caça, do Stephen Graham Jones. O que me atraiu muito neste livro foi, primeiro, esta capa, pela madrugada, e, segundo, o fato de que o Stephen Graham Jones é um autor nativo-americano. E como eu disse, no começo do ano eu li esse livro em maio, e no começo do ano eu estava muito focada em pegar narrativas de autores que não fossem brancos, americanos ou europeus. Então a Temporada de Caça foi um achado bastante fortuito dentro dessa busca. E, infelizmente, eu me decepcionei um pouco com o livro. As minhas expectativas estavam lá em cima. A história é sobre um grupo de jovens adultos nativo-americanos. Eles se conhecem desde sempre. E um dia eles foram, quando eles eram mais novos, assim, 20 e poucos anos, eles foram caçar numa área da reserva indígena onde eles moram. Eles foram caçar numa área onde eles não deveriam estar caçando, e eles acabam matando uma cerva e também outros animais, mas essa cerva é o foco principal. Eles acabam matando muitos cervos, só que eles não conseguem levar a carcaça dos bichos, eles não conseguem. O objetivo é levar para que as pessoas possam comer, para eles poderem vender as partes, etc. Mas como tá muito frio, eles não conseguem levar tudo, então acaba havendo um certo desperdício. E um tempo passa, e no aniversário dessa caçada ilegal que eles fazem, eles começam a ser visitados por uma entidade estranha e coisas começam a acontecer. Premissa sensacional, 10/10, eu tava in for it. Eu tava assim, uau, vai ser muito, muito legal. E no começo realmente o autor ele vai apresentando cada um dos caras envolvidos aos poucos. Então ele foca primeiro em um, depois em outro, até chegar no final. E o primeiro cara, a história dele é muito interessante. A cultura onde ele tá... A cultura não, mas o momento da vida onde ele tá é bastante curioso. O que me deixou bastante frustrada, de novo, eu acho que foi uma constante nesses livros da Dark Side que eu comprei. O final foi tão esquisito. O final foi tão estranho. As coisas aconteciam e eu tinha que voltar e ler. Eu falava, é isso mesmo? Mas como? Mas o quê? De onde que veio? Foi muito confuso. Um final muito estranho. Muito confuso. Também é um livro bastante violento, com cenas bastante fortes de violência e muito bem descritas. E às vezes eu não entendia se essa violência toda era necessária, o que me deixava meio... Dando crédito onde crédito é merecido. Tem, de novo, ele, como eu disse, o autor ele vai pulando de um personagem para outro, não intercalando. É a história de um, e aí coisas acontecem, a história do outro, aí coisas acontecem, e a história do outro. E entre esses capítulos, você tem uma visão
narrada em segunda pessoa, que é uma coisa muito rara de se ver, mas uma visão de algum personagem que você não sabe bem quem é, narrada em segunda pessoa. Que é, de novo, bastante criativo, porque não se vê muita gente usando segunda pessoa. E a maneira como foi utilizada nesse livro, especificamente, é muito boa. Muito inteligente, muito sinistra. O que contribuiu pra vibe de terror do livro. Eu não gostei do final, e também algumas reações dos personagens é meio... não condiz com o que tá acontecendo. Tipo, coisas horríveis e violentas acontecem e a pessoa meio que reage, tipo... Ih, ruim, né? O que pra mim não faz sentido. E é uma coisa que me incomoda muito quando um personagem não reage apropriadamente pro que tá acontecendo, sem motivo nenhum. Mas é um livro que fala muito sobre a maneira como nativos americanos são tratados ainda dentro dos Estados Unidos. É um livro recente, eu acho que ele foi publicado em 2022, se eu não me engano. É muito... De novo, se eu não me engano... Mas é um livro novo, então é uma realidade que ainda existe nos Estados Unidos, assim como existe no Brasil também, das populações indígenas serem maltratadas e serem expulsas de seus territórios, que todo mundo diz que existe reserva indígena, mas todo mundo acaba entrando e invadindo essas reservas, e existe um preconceito muito grande na hora de se contratar pessoas indígenas, na hora de se lidar socialmente com essas pessoas. Então o livro fala muito sobre isso, tem um foco muito grande nisso, e... De novo, é um livro de altos e baixos, e é muito triste que os baixos sejam tão baixos. Mas, se você tem curiosidade, de novo, a premissa é muito boa, tem partes muito boas, mas, no geral, foi meio decepcionante pra mim. E aí, depois dessa, de novo, isso foi em maio, eu comecei a receber e-mails estranhos. E-mails pertinentes a... certas pessoas que eu não conhecia, um tal Dr. Jonathan Harker, uma garota chamada Mina e outras pessoas. E eu falei, de onde está vindo? Se você não sabe, Drácula, o livro Drácula, é uma narrativa epistolar, ou seja, ela é narrada em formas de diários e mensagens, e cada uma dessas mensagens /diários tem uma data, claro. Então, eu entrei numa lista de um projeto chamado Dracula Daily, onde eles, no começo, em maio, porque a o romance Drácula começa no dia 3 de maio, ou seja, as primeiras cartas do Jonathan Harker começam no dia 3 de maio, e você vai recebendo, não são os capítulos, você vai recebendo as mensagens desses dias, entende? Então, no dia 3 de maio eu recebi uma parte do diário do Jonathan Harker, depois eu comecei a receber cartas que o Jonathan escrevia pra Mina, pequenas mensagens, telegramas, mas todos esses que em cada um dos dias, indo de maio até novembro. E no final das contas eu li... Every goddamn... You done? Eu ia recebendo nos dias as cartas, as partes de diário, telegramas e mensagens que eram enviados naquele dia. Ou seja, era como se como eles estivessem fazendo aquilo no dia em que eu estava. E é um projeto muito legal, que qualquer um pode entrar. É Dracula Daily, só colocar no Google. Lógico, o livro, você recebe todas as páginas do livro, todas as mensagens, tudo, você recebe o livro completo por e-mail, assim, picadinho. E é de graça, a propósito, é de graça, você vai recebendo aos poucos, e aí você faz uma leitura epistolar de maio até novembro, e foi muito divertido, foi muito interessante ler o livro dessa forma. É claro que eu conhecia a história, mas eu nunca tinha lido o livro, e eu fiquei feliz de ter lido o livro, porque eu fiquei meio desconcertada pela maneira como a mitologia do Drácula evoluiu a partir desse livro, mas como aos poucos, ou muito rápido, o foco da narrativa foi mudando. Principalmente se você pegar o filme Drácula de Bram Stoker, que tem o Gary Oldman como Drácula, tem a Winona Ryder, Keanu Reeves, Anthony Hopkins. E é muito curioso ver que eu acho que foi muito a partir desse filme que o imaginário do Drácula mudou. Eu posso estar errada. Pode ser que isso já tenha acontecido lá no Bela Lugosi. Mas essa ideia do Drácula como vampiro sedutor,
como a pessoa, e principalmente o relacionamento dele com a Mina, como se eles fossem predestinados, como se ele fosse uma opção muito mais atraente do que o Jonathan Harker, por exemplo. E é muito curioso ver que no livro não é nada disso. O Jonathan e a Mina têm um relacionamento muito interessante, muito cúmplice. É através das cartas dele pra ela que começa-se a perceber que tem alguma coisa errada, que o Jonathan tá preso no castelo. Ele começa a escrever meio que em código, chamado shorthand, eu não me lembro como era o nome disso, mas é uma técnica de abreviação que rolava muito na Inglaterra vitoriana, acho, de você meio que abreviar algumas palavras, e se você, para entender o que estava escrito, você precisava saber shorthand. Então, a Mina tem uma presença muito forte dentro do romance, para nada a ver com um romance com o Drácula. Até porque na minha cabeça nunca fez sentido, cara. O Drácula mata a melhor amiga dela. O Drácula deixa o noivo pelo qual ela é apaixonada preso num castelo durante muito tempo. Não faz o menor sentido ela se apaixonar por esse cara. E toda essa ideia do Drácula como esse personagem sedutor. Ele é sedutor, mas não dessa forma. Porque eu acho que uma das maiores mensagens do livro, e isso também é outra coisa que mudou dentro do imaginário da história do Drácula, existe muito essa coisa da sexualidade e do sensual e do medo da sexualidade feminina, mas não foi... É claro, isso dá pra você fazer esse tipo de leitura, mas a leitura que eu mais peguei dentro do livro é o medo, a aversão ao estrangeiro. Pra quem não sabe, até hoje existe uma xenofobia muito forte dentro da Europa contra pessoas do leste europeu, ou seja, pessoas da Romênia, da Ucrânia, da Rússia. Essas pessoas são vistas como falsos, como mentirosos, como ardilosos e ladrões, etc. E nesse livro isso fica muito claro, desde o primeiro momento, desde o momento em que o Jonathan Harker tá na Valáquia, indo pra Transilvânia. Ele já tem essa visão, de novo, é o diário dele, então é o que tá na cabeça dele. Você tem essa visão dele como esses plebeus são tão diferentes de mim, um cavalheiro inglês que sou civilizado e sou avançado. Esses plebeus são todos supersticiosos, se apegam a magias e superstições. E isso vai, conforme o livro vai avançando, isso fica cada vez mais explícito. De novo, ainda dentro da figura do Drácula, você tem essa imagem desse cara que vai vir e vai roubar nossas mulheres e vai acabar com a sociedade civilizada, com a sociedade inglesa. Proper English men and women. É muito claro isso, desde o início do livro. Eu achei muito interessante também porque a visão da Lucy Wenster, a amiga da Mina, é completamente diferente no livro do que é nos filmes. Nos filmes, geralmente, ela tem essa imagem mais pra fazer um contraste com a Mina, enquanto a Mina é essa moça recatada e boazinha, que já tem um noivo há muito tempo. A Lucy, ela é mais fogosa e voluptuosa, e ela tem 3 caras atrás dela, e ela não consegue se decidir em qual cara que ela quer. Mas não é porque ela tá sendo fútil, é porque, no livro, pelo menos, o que transparece é que ela realmente tá em dúvida. Tipo, tem esses 3 caras, todos eles são ótimos, e eu não sei, eu não acho nem que ela tava preparada pra se casar naquele momento. Mas isso não era uma opção para as mulheres nessa época. Então, ela é uma personagem completamente diferente no livro e nos filmes que se seguiram do livro. Vê-se muito, como eu disse, esse contraste entre a Lucy e a Mina, onde a Mina é pura e uma donzela inglesa própria, apropriada, enquanto a Lucy é mais devassa, digamos assim, e por isso que ela é atacada pelo Drácula, porque ela tem essa personalidade, então ela precisa ser punida. Mas não é tão assim, de novo, é o medo do estrangeiro que vai vir e vai roubar nossas mulheres. Então a Lucy é a primeira vítima, e depois a Mina começa a cair e pelo mesmo lado. E no final o Drácula diz que ele vai usar justamente as mulheres pra manchar como é que é?
usar as mulheres inglesas pra acabar pegando todos os homens também, tipo, manchar toda a linhagem do mundo e principalmente da Inglaterra. Então, assim, ai meu Deus, olha só esse estrangeiro vindo aqui e destruindo tudo que é civilizado e que é bom e que é melhor e superior da Inglaterra. Então, eu fiquei muito surpresa com essa leitura do livro, porque, de novo, é muito diferente das adaptações que seguiram. Então, eu recomendo muito que vocês leiam esse livro e façam essa comparação entre o que é o livro de fato e o que foram todas as adaptações que se seguiram dele. O Dr. John Stewart é meu personagem favorito, eu adoro todas as partes dele. O Jonathan é meio chato, é meio cheio de si, é meio, de novo, com essa retórica do homem cavalheiro inglês, blá blá blá. Mas o Dr. John Stewart, ele passa muito tempo com o Renfield, que é um personagem grande e importante dentro do livro, e é muito, muito interessante a maneira como ele lida com as psicoses do Renfield. De novo, um livro muito diferente das adaptações. Estou feliz de ter lido. A maneira como eu li foi super divertida. E recomendo que leiam também. Dias e dias de trincheira no frio, cercado por gente doente, por sujeira, por detritos humanos, por gente morta, e escutando bomba caindo a esmo o tempo inteiro. Então não tem nada de glamouroso, não tem nada de heróico na guerra, e eu acho que tanto o filme quanto o livro passam muito isso. O filme e o livro são um pouco diferentes. O livro traz muito mais uma discussão sobre a despersonalização da pessoa, onde você acaba, por conta dos horrores que você passa e por conta do tempo que você passa dentro desses cenários, como você acaba se descolando da realidade e meio que criando um alter ego que seja capaz de sobreviver tudo aquilo. E é um alter ego, assim, vazio, que só trabalha no automático, então é muito... é desumanizador. O único comentário que eu coloquei desse livro no meu reading journal, foi a única coisa que eu consegui escrever, foi absolutely heartbreaking, porque realmente, assim, partiu meu coração do começo ao fim. É horrível. A guerra é uma coisa horrível. E qualquer pessoa que glorifique ou que traga essa narrativa heróica da guerra tá fazendo um tremendo desserviço. Mas é interessante que é uma história passada na Primeira Guerra Mundial, que em comparação com a Segunda é super pouco explorada, traz realmente uma progressão histórica e narrativa bastante triste. Então ele é curtinho, ele é pequenininho, é relativamente simples, mas difícil de ler. Muito difícil de ler. Eu acho que guerra pra mim principalmente é algo que mexe muito comigo, porque eu sempre acho minha insensatez, eu acho uma coisa tão idiota que é muito difícil ler sobre esse assunto. Mas recomendo muito, é um livro muito bom. E o filme também é bem interessante. E aí, depois de tudo isso, eu achei que era melhor eu procurar alguma coisa mais familiar, algo que eu sabia onde ia dar, algo que eu tinha consciência que não ia me machucar no final, seja de decepção, ou de dor, ou de qualquer coisa. Então, pela enésima vez, eu comecei a ler O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Eu percebi que eu leio esse livro constantemente, às vezes não até o final, mas eu leio uma partezinha aqui, depois uma partezinha ali. Eu só sei que esse é um livro que ele tá me seguindo tem uns 3 anos já, que eu encontro dentro da minha bolsa, dentro da minha mochila, do lado da minha cama. Ele tá atrás de mim o tempo inteiro. Então, esse ano eu resolvi ler de novo, pela enésima vez, até o final dessa vez. Tem necessidade de eu fazer a premissa de dizer sobre o que é o livro? É uma jornada do herói bem prototípica, bem assim, no beabá, bem passo a passo, sobre esse hobbit chamado Frodo, que ele recebe de herança um anel, que ele descobre ser um anel mágico, um anel do poder pertencente ao Senhor das Trevas, Sauron. E
como nada é fácil nessa vida, ele vai ter que levar este anel até o Mount Doom, uma montanha de Mordor, para poder destruí-lo. Senão o mundo vai ser conquistado, dominado pelo Sauron novamente. Eu acho que eu não preciso dizer que eu amo esse livro, que eu amo essa história, que eu amo esses personagens, que eu amo o Tolkien, que eu acho que não tem necessidade. Eu acho que já tá bem claro, assim, tá bem explícito, né? Porém, eu vou fazer uma defesa do Tolkien, porque ele é muitas vezes acusado de uma coisa chamada prosa púrpura. E prosa púrpura, pelo nome dá pra você ter uma ideia, é quando o autor acaba usando de uma linguagem muito rebuscada ou muito floreada para descrever as coisas e acaba descrevendo demais ou descrevendo... Não, sempre descrevendo demais. E descrevendo com palavras difíceis e bastante... quando na verdade não há necessidade disso. Então o Tolkien é muito acusado de prosa púrpura, porém, eu acho que não se trata exatamente de prosa púrpura. Eu acho que se trata do fato de que o Tolkien não enxerga, ou O Senhor dos Anéis não é feito, no caso a trilogia, não é feita para ser lida como uma história de ficção. É feita para ser lida como um relato histórico. E relatos históricos acabam sendo bastante longos e detalhistas, porque quando se trata de história, a gente quer saber o máximo possível. Quanto mais detalhes você tiver, melhor você consegue entender a sociedade, melhor você consegue entender a civilização que você está aí pesquisando. Então, segue comigo. Se você analisar O Senhor dos Anéis como um relato histórico, porque é exatamente o que parece, você consegue entender por que o Tolkien super, hiper descreve as coisas. E além do mais, uma outra defesa é porque a Terra-média em si, ela é um personagem. O Senhor dos Anéis, aliás, toda a história da Terra-média é tão brilhante porque o Tolkien pensou nos mínimos detalhes. As coisas se encaixam tão bem, as localizações, os personagens são tão bem construídos porque o mundo é muito bem construído e detalhado. Não é uma coisa que surgiu de agora, não é uma trilogia. Não, foram anos e anos do Tolkien acrescentando e crescendo a Terra-média e adicionando mais lore, e adicionando mais personagens e mais razões. É o tipo de coisa que eu particularmente não consigo encontrar furos de enredo. E olha que eu sou muito boa pra achar furo de enredo ou pra achar personagens inconsistentes, mas é o tipo de coisa que não existe porque o Tolkien teve certeza de que ele ia trabalhar bem trabalhadinho com esses personagens, com esse lugar. Então o fato dele escrever bastante é porque a Terra-média em si é muito importante. Aqueles personagens não estariam ali se uma batalha não tivesse acontecido há 3.000 anos atrás. Aquele lugar não estaria destruído ou não estaria sendo usado dessa forma se há 300 anos atrás um grupo de pessoas não tivesse morado ali. Então, acompanha comigo aqui. Eu sei que eu tô com uma cara assim, alucinada, tô parecendo o Charlie Day naquele meme, mas acompanha junto comigo aqui. O motivo pelo qual Tolkien descreve tanto nos livros, principalmente no Senhor dos Anéis, é porque, de novo, a Terra-média é um personagem. Os detalhes que ele dá é porque lá na frente eles vão ser importantes, ou é porque lá atrás eles foram importantes para o presente. Entende? Então, o passado é importante para o presente e o presente vai ser importante para o futuro, porque o futuro vai ser o presente do presente que é o passado. Entendeu? Então, assim, tem um porquê dessa super, hiper descrição bem detalhada. E vamos ser bem sinceros aqui, eu não tô reclamando. É ótimo, é incrível. Mas, enfim, prosseguindo, eu li o livro O Veneno na Montanha, da Bianca Jung. Ou Bianca Jung, não sei dizer exatamente. Mas outra fantasia, desta vez uma fantasia distópica.
E aí eu vou precisar ser a chata. Esse livro sofre de um problema que tá bastante em voga recentemente. Eu não sei por que isso tem acontecido tanto. Ou pelo menos eu tenho pego muitos livros onde isso acontece. E é um problema em que o autor diz pro leitor, pra audiência, o que o personagem deveria ser, mas ele não mostra o personagem sendo o que ele diz que ele é. Então, por exemplo, no caso desse livro, a autora adora dizer que a personagem principal, a Kalina Caster, é muito manipuladora. Ela é muito sagaz, ela é muito perspicaz e manipuladora. Manipuladora é a palavra que ela usa. Mas você nunca vê ela sendo manipuladora. Então, não adianta você me dizer que alguém é alguma coisa e você não me mostra o porquê, ou como, ou quando essa pessoa é esse tipo de coisa. Sabe? Além do que, os diálogos também são... A personagem melhor amiga da Kalina, Erika, ela é só isso, ela é a melhor amiga da protagonista. Ela não tem um arco dela, assim. Ela tá meio... Você sabe que aconteceu uma coisa com ela anteriormente, assim, no passado dela, mas não é revelado, porque eu acho que a autora tá salvando isso, tá guardando isso, tá cozinhando isso pra uma possível, com certeza, sequência, um outro livro. Então, ela, nesse livro especificamente, ela meio que só tá ali. E tem tantas incoerências no comportamento dos personagens. E a personagem principal é muito chata. Ai, desculpa, eu achei ela chata beça. E as ações dela eram tão caóticas que eu não conseguia enxergar essa pessoa perspicaz e sagaz e manipuladora que estavam me dizendo que ela era. O interesse romântico, Vixen, is fine. It's fine. O denouement, ou seja, o final da história, a autora tem um talento bastante interessante para descrever o cenário e as ações. Ela faz isso muito, muito bem. Eu fiquei muito, muito satisfeita, principalmente no final, onde muitas coisas estavam acontecendo. Eu acho que ela deixou bem claro, então não fica aquela coisa meio... Quê? Volta, quê? Hã? Então, um ponto pra ela, muito bom. Mas o fato de que a personagem principal confiou numa Zé Ninguém pra ajudar ela no final, pra mim, não fez sentido. E é muito impressionante, é muito bolado, porque o plano inteiro meio que depende dessa pessoa que ela acabou de conhecer. E ela fica decepcionadíssima quando coisas acontecem. Ela fica assim, meu Deus... Mas como? E você fala assim, amada, você conheceu ela ontem. E eu vou te falar também, existem algumas escolhas estranhas quando se trata de plágio de Libra. Eu não vou dizer que é plágio porque não tô dizendo que é plágio, Tô dizendo que é o tipo de coisa que você levanta uma sobrancelha assim, tipo... Mas nesse livro existe uma raça de guerreiros sobrenaturais. E esses guerreiros têm cabelo branco, olho amarelo. E eles se transformam quando se injetam um líquido negro na veia deles. E eles fazem isso quando eles são pequenos, quando são crianças. Me lembrou uma outra coisa. Uma outra propriedade intelectual. Mas enfim... Inspirações. Mas no geral eu não gostei do livro. No final eu só tava... torcendo pra acabar logo. Quando eu via o número de páginas eu falava, meu Deus. Outra coisa também, um livro muito longo pra tão pouca coisa que acontece. Podia ser um livro menor, não tinha necessidade de ser tão longo. E o próximo livro que eu li foi esse aqui. Ai, que sério. Existe uma tendência atualmente no mercado editorial onde cada vez mais estamos vendo a publicação de fanfics nos meios tradicionais de publicação, ou seja, livros físicos, livros digitais.
de histórias que costumavam ser fanfics. E isso por si só não tem nada de errado. Eu já li muita fanfic muito boa. Porém, os livros que são publicados nunca é da fanfic boa, cara. Nunca é da fanfic boa, de fanfic ruim. Este livro, Vera Cruz e o Espelho Sagrado, começou como uma fanfic de Percy Jackson. E baby, it shows. Se você já leu fanfic, tanto quanto eu li, existe uma linguagem específica para fanfic, onde você não precisa explicar muita coisa ou dar muita descrição das coisas, porque você assume que as pessoas que estão lendo são pessoas que também leem fanfics, ou são pessoas que compartilham do material fonte, do mesmo material fonte que você. Então, por exemplo, se você está escrevendo uma fanfic de Percy Jackson, você imagina que a pessoa que está lendo já leu Percy Jackson, consequentemente já está ciente, já está familiarizado com o mundo de Percy Jackson. E além disso, também existe uma liberdade maior para o uso de uma linguagem mais... por vezes uma linguagem mais dramática, mais elaborada, e por outras vezes uma linguagem mais... quase uma metalinguagem, digamos assim. Isso que eu queria. É uma metalinguagem onde o autor meio que faz... O narrador, na verdade, nem o autor. O narrador faz... A voz narrativa, né? Faz comentários meio que conversando, dialogando com o leitor. Do tipo... Mas aí não, né? Cara, você lembra disso? Isso é muito comum em fanfic. E assim, eu particularmente não acho que é... A não ser que você esteja escrevendo um tipo muito específico de história, eu não acho que é adequado. E eu acho que deixa o seu texto com cara de fanfic. E esse livro, infelizmente, tem todos esses aspectos combinados juntos. Então, as descrições são muito doidas, onde, no caso, assim, tem muito pouca ou quase nenhuma. E... O uso dessa metalinguagem para dialogar com o leitor é quase constante. E é toda hora como se o autor estivesse dando aquela cotoveladinha, tipo assim, lembra? Lembra disso aqui? Lembra desse meme? Lembra dessa situação? Lembra dessa coisa? Muitos personagens são assim, só jogados, eles não são introduzidos na história, eles só tipo aparecem, depois vão embora e você fala, quem é esse? Por quê? De onde veio? A protagonista é um exemplo classicão de Mary Sue. E pra quem não sabe, a Mary Sue é um arquétipo direcionado a personagens femininas que são imediatamente boas em tudo, que são valorosas e perfeitas e não possuem nenhuma falha de caráter ou de consciência ou de ação, de nada. É basicamente a personagem perfeita que é boa em tudo, sem qualquer esforço, sem qualquer trabalho. É simplesmente porque ela existe, ela é sensacional. Meu Deus do céu, moto! E é outro exemplo de personagens com respostas emocionais muito fora do contexto, que não fazem o menor sentido. E como eu já falei várias vezes nesse vídeo hoje, isso me enfurece de um jeito que putz grila. E além disso, o autor ele tenta em alguns momentos fazer uma palestrinha didática sobre racismo, sexismo e homofobia, que simplesmente assim, não... Primeiro que não cabe na história, porque não é um livro didático. E segundo que é tão rasa, as supostas palestrinhas são tão rasas que não fazem diferença nenhuma, não levam a reflexão nova nenhuma. Então assim, cara, que bagunça, que grande bagunça. A premissa é interessante, baseando-se na ideia de Percy Jackson, ao invés de ser um acampamento meio sangue, onde os participantes são filhos de humanos com deuses gregos, né? Esse é um acampamento onde as pessoas são filhos de deuses da mitologia indígena brasileira,
a protagonista, porque ela é muito especial, de novo, ela é uma grandíssima Mary Sue, então ela é muito especial, ela é muito diferente de todos, ela é a prógene de 3 deuses diferentes, que eles tiveram uma relação poliamorosa e deram a luz a ela, então ela é super especial, super especial. E isso por si só é bastante interessante, porque, de novo, livros tratando com mitologia indígena brasileira ou com o próprio folclore brasileiro são bastante raros, livros assim nesse nível de fantasia ou com esse tipo de pegada fantasiosa são bastante raros, mas esse, no caso, é feito de maneira tão bagunçada e tão sem nexo, sem conexão nenhuma, no meio da floresta amazônica, que é, claro, o único lugar onde poderia acontecer um acampamento desse tipo no Brasil, né? Porque no Brasil, quando a gente fala de indígena, só existe a floresta amazônica. Então, no meio da floresta amazônica, você tem seres da mitologia brasileira, e aí, ao mesmo tempo, você tem unicórnios e fadas que não fazem parte da mitologia brasileira. É muito uma mitologia europeia, esses bichos. E aí eu fiquei assim, por quê? Tem tantos outros seres mitológicos brasileiros que poderiam ser usados aqui ao invés de unicórnio e fada. O final é tão fora do tom do livro. O tom do livro vem vindo, assim, uma coisa bem jovem, adulta, assim, acho que o protagonista tem 20 anos, se eu não me engano. Então, é uma coisa bem assim, nossa, estou descobrindo um novo mundo, estou descobrindo o meu lugar nesse mundo, etc. Tararara. E aí, no final, vira uma carnificina doidada que eu fiquei assim, cara, de onde que surgiu isso? Então, é uma virada muito grande no tom do livro, que estava vindo de um jeito... Eu fiquei tão confusa. Esse livro é... Ai, deuses, esse livro Não. Tem potencial, tem ideias boas, mas precisa sentar e reescrever, porque... Cara, não. Então, assim, depois dessa experiência que foi ler esse livro, Vera Cruz e o Espelho Sagrado, que, by the way, esse Espelho Sagrado é um tremendo do MacGuffin, eu fiquei feliz de ter encontrado um livro que é um dos melhores livros que eu li esse ano. Esse livro é Mickey 7. Eu fiquei tão feliz. Fiquei tão feliz porque depois de alguns livros ruins eu falei, yay! Yay! É o seguinte, em algum momento no futuro da humanidade, a humanidade está fazendo viagem espacial, está colonizando planetas e lugares diferentes, e eles desenvolveram uma tecnologia que permitia que as pessoas fizessem transferência de consciência. Como conceito, transferência de consciência é uma parada que me incomoda. Não gosto, geralmente, de histórias que focam em transferência de consciência, ou seja, o seu corpo está num lugar, mas você consegue transferir sua mente para outro lugar, porque eu não acho que a nossa mente é independente do nosso cérebro. Então, assim, pra mim é um conceito muito... Mas, enfim, a humanidade descobriu como fazer a transferência de consciência. E aí o que eles fazem existem essas pessoas chamadas de expendables, de dispensáveis. Tradução minha, porque eu li o livro em inglês. Então, esses dispensáveis são pessoas que têm a autorização de transferir a própria consciência para um outro corpo. Então, o que essas pessoas fazem são os trabalhos mais perigosos, os trabalhos mais arriscados, porque se elas morrerem, elas podem simplesmente transferir a consciência delas para outro corpo, e aí que seria como se nada tivesse acontecido. Porque é meio que... Ai, meu Deus, eu tô tão animada que eu tô pulando partes. Enfim, essas pessoas podem fazer a transferência de consciência, ok? Então elas fazem esses trabalhos perigosos. Porque aí, se elas morrerem, a consciência delas é transferida para outro corpo. O corpo deles mesmo, sabe? Então, assim, são clones. Mas é o corpo deles, mesma consciência, em outro corpo, pararará. E aí, o que essas pessoas fazem são uploads do dia. Então, tipo assim, passou esse dia, fiz um upload. Foi isso que aconteceu no dia. Porque aí, o próximo clone seu, a próxima versão sua que acordar, vai poder saber em que ponto da vida vocês estão. Beleza. Até aí, ok? Juntos aqui, show, vamos lá. Só que aí...
esse moço, Mickey, que é um dispensável de uma missão do qual ele tá participando, ele cai num buraco, se machuca bastante, mas ele não morre. Ele não morre. Porém, os colegas da equipe dele, da missão dele, acham que ele morreu. Então, eles acordam uma outra versão. Acordam um clone. Só que, de novo, o Mickey não morreu. No caso, o Mickey 7, ou seja, a 7ª versão do Mickey, que é o nome do personagem do protagonista. A 7ª versão não morreu, mas eles acordam a 8ª. Então, agora, nesse momento, existem 2 versões da mesma pessoa. E aí você fica assim, qual é a verdadeira versão? Quem é o Mickey de verdade? Essa é a grande discussão. Fala-se muito, faz muita alusão ao navio de Teseu, que é uma parábola que diz que há um navio de Teseu que participou de muitas batalhas, e aí conforme o navio tinha que ser consertado por causa das batalhas. E aí as partes do navio eram substituídas por outras partes. Até que ponto aquele navio ainda é o navio de Teseu? Se o navio tivesse sido completamente substituído por outras partes, ainda é o mesmo navio ou é outro navio? Então, esse é o foco da história. Tipo, qual versão é a versão real? Essa versão que acordou agora ou a versão que já estava viva por todo o tempo? Cara... Esse é o tipo de discussão que eu gosto muito. Esse é o tipo de discussão que faz com que o livro seja, com que qualquer história seja ficção científica de verdade. Porque a ficção científica de verdade é aquela onde o foco do enredo é a humanidade com uma nova tecnologia, ou com uma nova civilização, ou com uma nova filosofia, ou com uma nova moralidade, uma nova ética. E o que isso faz com a humanidade? Esse é o foco da narrativa, e é isso que faz algo ser ficção científica. É uma coisa que muita gente perde ao chamar algumas histórias de ficção científica, quando na verdade elas não são. Porque, de novo, o foco da narrativa tem que ser esse. O foco da narrativa tem que ser alguma discussão ética, moral, filosófica da humanidade frente a algo novo. Seja uma raça alienígena nova, uma tecnologia nova, uma filosofia nova, um deus novo. Isso é ficção científica. É por isso que histórias, por exemplo, como Star Wars, apesar de terem elementos de ficção científica, não é de fato ficção científica. Porque Star Wars, o foco da narrativa não é nos sabres de luz, ou não é nas tecnologias das armas ou das naves. Não, o foco da primeira trilogia, da trilogia mais antiga, ou seja, a do meio, né, é o quê? Uma jornada do herói. São 3 filmes de aventura, onde Luke Skywalker sai de Tatooine para se tornar o maior Jedi de todos os tempos. Enquanto que no episódio 1, 2 e 3 é mais uma trama política, um jogo de poder e etc. Enquanto os 3 últimos episódios, os 7, 8, 9, são alguma coisa que eu não sei exatamente o que é. Mas, de novo, o foco da narrativa, apesar da história ter elementos de ficção científica, não é uma história de ficção científica. É uma história de ação, é uma história de aventura. É uma história política, de maquinações políticas, de drama familiar. Então, é isso. Para ser ficção científica, o centro da narrativa tem que ser esse. E eu digo isso porque essa discussão vai ser relevante no último livro que eu li nesse ano. Mas enfim, voltando pro Mickey 7. Putz grila, que livrão. E é um livro super curtinho, tem 200 e poucas páginas. Mas eu fiquei assim, completamente absorta, eu não conseguia parar de ler. Eu acordava cedo e eu pegava logo o meu celular, porque eu leio no Kindle. E eu queria saber o que estava acontecendo. E durante o livro, ele conta sobre... o personagem principal, ele fala sobre outras missões da Terra. E ele tem esse foco nas missões que deram errado.
nas colonizações, nas tentativas de colonização que deram errado. Então é muito curioso, é muito interessante você ler sobre essas tentativas falhas e por que elas falharam. E você vê como a humanidade, não importa onde ela esteja, ela vai fazer as mesmas cagadinhas. O final é bastante corrido. Eu fiquei meio decepcionada com algumas escolhas, mas o livro vai até o final muito angustiante. Porque, de novo, tem essas duas versões existindo ao mesmo tempo. O resto da equipe não pode saber, porque vão querer matar um dos dois, porque não é natural você ter duas versões da mesma pessoa existindo ao mesmo tempo. E só que qual deles vai morrer? Qual deles merece morrer? Aquele que existe há mais tempo? Aquele que acabou de nascer? O que cometeu um erro besta e acabou sendo dado por morto? O que mentiu? Enfim, muitas possibilidades. Esse livro é muito bom, O final, de novo, meio corrido, meio confuso. Por que corrido? Mas não tiro mérito. Eu fiquei muito satisfeita com esse livro. Fiquei muito feliz. Eu falei, meu Deus, que livro bom. Finalmente, um livro muito, muito bom. Então é isso, Mickey 7. Leiam. Gravando o encerramento do vídeo pelo celular porque a minha câmera resolveu morrer e eu tô muito cansada, já são 1h da manhã e eu tô muito cansada pra colocar a bateria pra carregar e continuar gravando, enfim, vai ser aqui mesmo. Vocês entendem, né? Vocês entendem. Enfim, esses foram os livros que eu li esse ano. Foi uma safra relativamente boa, alguns altos, alguns baixos, mas assim é a vida. Atualmente eu estou lendo para o novo ano, estou lendo Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e também estou lendo Babel. Cara, esse livro, eu quero comprar esse livro, eu queria ler esse livro desde que ele foi lançado. Ele é um livro que utiliza tradução de palavras e linguística como metodologia de mágica, como sistema de mágica. E assim, pra quem não sabe, eu me formei em letras, eu tenho pós-graduação em tradução e interpretação, então esse é feito pra mim, sabe? É feito pra mim. Esse é um dos motivos pelo qual eu amo o Tolkien. O Tolkien também era linguista e filólogo e eu acho que a gente conversa muito em relação a isso. A questão da língua e da mitologia, da tradição oral é muito, muito presente no Tolkien. Então acho que esse é um dos motivos pelo qual eu gosto tanto dele. Mas enfim, Babel, quando eu li a sinopse, eu falei assim, gente, esse livro é pra mim. Esse livro foi escrito pra eu ler e eu não posso esperar, eu tô muito animada. Eu ainda não comecei, mas eu vou começar nos próximos dias. Mas é isso, esses foram meus livros do ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa por esse final meio improvisado, mas é que realmente esse ano não aguento mais, eu preciso. Quero dormir, tá? Mas a gente se vê por aí. Me segue aqui no YouTube, me segue lá no Instagram e a gente se vê. Tchau, tchau!